Olá, boa tarde a todos. Começamos então mais um painel da ANM, Airport National Meeting 2021, que é um evento realizado pela ANEA, Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, e que está acontecendo de 29 de novembro até o dia 2 de dezembro. Eu sou Douglas Almeida, diretor executivo aqui da ANEA, e é um grande prazer fazer parte também de um dos painéis desse evento. Nós estamos assistindo a painéis interessantes, como o de inovação, feito pelas pessoas que compõem o comitê da IATA. Isso também tem tudo a ver aqui com o que vamos bater papo, né? Esse é um painel oferecido pelo CERPRO, um dos nossos patrocinadores, e um dos pontos altos do ANM é trazer os patrocinadores para dentro do evento, com discussões técnicas e debates sobre os temas atuais e futuros para os aeroportos. Aqui comigo estão grandes pessoas, grandes profissionais, o Everson Luiz Campos dos Santos, que é gerente de negócios em TI do CERPRO, o Paulo Henrique Poços, o nosso PH, coordenador geral de facilitação e desempenho da Secretaria de Aviação Civil, e o Rodrigo Costa, que é diretor da IDEM. Aqui nós temos um acordo de cavalheiros, né, para que cada um fale 10 minutos sobre como vê o mundo digital para os aeroportos. E aí nós estávamos aqui no back-office conversando sobre isso, né, de ser 10 minutos mesmo. Até para nós da ANEC, gestores do evento, queremos começar e terminar no horário. Não sei se isso é possível, né? Às vezes não acontece bem assim. E quando o papo fica interessante, ele se alonga um pouco mais. Senhores, então vamos começar esse bate-papo nosso aqui, vamos começar esse painel. Eu queria passar a palavra aí para o PH, para ele falar para os nossos telespectadores digitais, quem nos assiste aí pelos canais do YouTube. Nós temos o canal da Airport National Meeting transmitindo este painel em inglês, e temos o canal da Aviation TV transmitindo em português. A Aviation TV é um parceiro nosso para a transmissão do evento. E temos também a nossa plataforma 3D, onde, enfim, vocês podem interagir, inclusive, não só com o painel, não só assistindo os painéis, mas também visitando os stands dos nossos patrocinadores, conhecendo esse mundo virtual 3D e fazer interações também, conhecer melhor quem está lá. Se tiver algum interesse de falar diretamente com algum executivo de alguma das empresas patrocinadoras, tem os contatos lá. Então, PH, como é que a SAC e o Ministério da Infraestrutura planejam ou inserem em suas políticas públicas a evolução digital no setor aéreo? Como é que você vê isso, amigo? Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Primeiro, eu preciso agradecer a ANEA, né? O Diogo e você, Douglas, aí, pela gentileza do convite. A gente é parceiro de muito tempo. Eu não vou nem contar quanto tempo a gente é parceiro, porque senão entrega a idade, né? Mas eu só uma dica desde o começo das concessões, faz 10 anos, então a gente já pode botar 10 anos aí de parceria. Agradecer o convite, acho que é sempre importante a gente poder falar do nosso trabalho. Eu sempre fico muito orgulhoso, né, falar da equipe que a gente trabalha, de todas as pessoas que passaram por esse trabalho. A questão da tecnologia, eu acho que é fundamental, assim, hoje em dia, num ambiente de negócio que nós estamos vivendo, né? As concessões, eu me lembro muito bem, né, na época que nós começamos a organizar os grandes eventos, as concessões estavam vindo para o Brasil, isso foi em 2012, 2013, né? E nesse momento, assim, nós começamos a ter um contato mais forte com tecnologia nos terminais, né? Eu me lembro das discussões, o Douglas também foi testemunha disso, a gente começou a discutir a instalação de gates, por exemplo, para atender a demanda dos visitantes, né, nos grandes eventos, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Então, a partir dali, acho que surge dá um clique, tanto no governo e também pelo ambiente privado que se formou. E nós começamos a nos focar um pouco, a área de facilitação da Secretaria de Aviação Civil, né? Começou a focar um pouco mais nas inovações, nas possíveis inovações que a gente podia trazer para os aeroportos, né?
E aí é preciso contar uma história de como é que surgiu a lógica aí da identificação biométrica, que eu acho que é o nosso carro-chefe hoje, né? Eu sou oriundo da Varig, né? E eu fiz um curso, estava num curso em 1999, estava num curso em Zurique. E esse curso, eles fizeram uma visita no aeroporto de Zurique, e eu fiquei abismado, assim, que eu vi a gente enxergava um arco e os frequent flyers da Swissair, o aeroporto era da Swissair, passavam por esse arco. Eles tinham o que a gente chama hoje de smart card, né? Ou seja, o cartão de crédito passava embaixo desse arco, ele já debitava a passagem e numa tela mostrava um assento prioritário de escolha deles, né? E eu fiquei boquiaberto, eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu fiquei boquiaberto, falei, puxa, nós temos que trazer isso para o Brasil, né? É claro que o modelo era outro, lá a Swissair era dona do aeroporto, né? Então acaba que isso dá uma facilidade muito grande para esse tipo de inovação, né? Mas as coisas foram acontecendo, como eu falei, grandes eventos foram trazendo inovações, e aí surgiu a oportunidade da gente implementar a primeira inovação, que seria a validação biométrica no Brasil, nos aeroportos, né, especificamente para passageiros. E aí nosso primeiro esforço ainda, como área de facilitação, foi tentar unificar as identificações do Brasil, porque a gente é um país muito continental, né, um país muito amplo, e infelizmente a gente não tem uma identificação centralizada, né? A gente tem várias entidades emitindo identificações, né, de pessoas, e isso, ainda que traga uma flexibilidade na emissão, nos traz, naquela época, né, talvez hoje não, mas naquela época aliás, trouxe uma flexibilização na emissão. Para o controle dos dados é muito ruim, né? A gente não tem um banco de dados único de identificação nacional. E nosso primeiro esforço para a gente tentar trazer a identificação para um banco centralizado foi conversar com todo mundo para entender quais poderiam ser as ações, né, para tentar juntar todos os interesses. E aí a gente naquela época, né, um pouquinho depois das Olimpíadas, a gente tinha visto que já tinha ocorrido vários esforços da Polícia Federal, com o RIC, o próprio governo estava tentando fazer uma identificação digital, tal, enfim. E vimos que o caminho era espinhoso, porque existe uma série de interesses aí difusos de emissão de estados, a própria associações de profissionais, né, emitem identificação. E aí nós partimos por um outro caminho, né? A nossa ideia era continuava com essa lógica, e aí fomos para nessa época nós nos juntamos, nós éramos uma secretaria separada do Ministério da Infraestrutura, e aí nos juntamos ao Ministério da Infraestrutura e negociamos o acesso à base de dados de Carteira Nacional de Habilitação, né? E aí que entra o CEPRO, que o Everson vai falar um pouco sobre os detalhes, né? Mas o CEPRO vem nos ajudar a tentar construir uma checagem aos bancos governamentais, né, para que a gente pudesse tirar essa dificuldade, porque esse era o gap, na verdade. Não tinha uma identificação única no Brasil, né, as identificações eram emitidas por vários atores. Nós temos um problema de checagem de documentação, né, acho que isso é claro para todos, né, a checagem é feita por um funcionário da empresa aérea, mas se você perde, por exemplo, os seus documentos numa viagem, você tem a possibilidade de embarcar com um boletim de ocorrência, você vai na polícia, faz um boletim de ocorrência. Assim, isso é muito bom para o passageiro, mas é muito ruim para o setor, a segurança do setor, né? Então, nós sempre tentamos buscar essa coesão, né? Que seria a lógica assim, vamos aumentar a segurança, mas, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência desse processo de embarque. E eu sou do tempo, acho que o Douglas também o pessoal aqui é mais novinho, né, Douglas? Mas acho que a gente é do tempo que o pessoal falava assim, segurança e facilitação é uma gangorra, se você melhora a segurança, piora a facilitação, né? Hoje em dia, com a tecnologia, acho que os dois podem subir ao mesmo tempo, e essa é a nossa proposta. Nossa proposta através da biometria, né, através do uso da biometria, o uso da checagem biométrica, é que a gente tenha, por um lado, um grande aumento na segurança, né? E aí eu quero citar um exemplo bem prático, o Douglas pediu para a gente tentar concretizar aquilo que a gente quer fazer, né? Há pouco tempo atrás, teve uma menina aqui que viajou, né? Conheceu um rapaz na internet, lá no Ceará,
aqui de Brasília, ela viajou com uma identidade roubada, conseguiu acessar o aeroporto, conseguiu acessar a aeronave, foi até o Ceará, passou acho que uma semana, e aí prenderam o rapaz que dizia que tinha 14 anos ou 15 anos e, na verdade, tinha 32. Né? Então, assim, até para o risco de tráfico de pessoas, né, tráfico de menores, até isso eu acho que é um ganho fantástico, assim, a gente ter a biometria. Muitas pessoas, a gente até comentou isso, né, no outro painel que a gente apresentou sobre o tema, que havia um risco da questão da privacidade, assim, mas vocês vão controlar meus dados, vocês vão saber onde é que eu estou, onde eu não estou, tal, enfim. Né? E a gente quer deixar muito claro, talvez o Everson vá comentar bastante sobre esse detalhe, mas que a gente respeita todas as leis emitidas no Brasil, né, publicadas no Brasil, sobre a privacidade, né, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, há um consentimento do passageiro. Quem não quiser consentir para dar os dados, né, de biométricos, para permitir o acesso aos dados biométricos, respeitada essa decisão. A gente não tem nenhuma razão para rastrear quem não quer ser rastreado. Agora, com certeza, o fato de a gente ter uma identificação única, uma identificação segura, vai ajudar os órgãos de controle, vai melhorar o fluxo dos passageiros, porque aí é a área onde eu trabalho, né? Porque vai facilitar, ou seja, você não vai precisar ser parado várias vezes para ser checada a sua identidade, porque você não a maioria, 99,9% das pessoas que transitam pelo Brasil não representam um risco a nenhuma entidade pública, como Polícia Federal, Anvisa, Receita, enfim. Né? Então, é possível fazer essa identificação biométrica e, com certeza, dar facilidade ao passageiro de não precisar ter que trocar documentos, enfim. Além disso, a ICAO ela já oferta para nós aí nas sugestões, vamos dizer assim, do guide, né, do guia que ela lançou sobre a questão da pandemia, que pede aos Estados-membros, e o Brasil é um dos Estados-membros da ICAO, né, da OASI, né, a Organização Mundial da Aviação Civil, que privilegiem as identificações biométricas para evitar contaminação, ou infecção, né, troca de documentos, enfim. Então, isso é um ponto que nós estamos, que eu acho que ajudou a gente a trabalhar esse quesito dentro do país, essa conscientização, né? A gente até avaliou algumas pesquisas, né? O brasileiro é uma das populações que mais adotou a máscara, né? No mundo, e eu acho que a questão da biometria também é uma questão de adoção no sentido de proteção mesmo sanitária. No caso da Anvisa, por exemplo, o acesso das pessoas para poder rastrear essa própria variante nova, né? Se houvesse essa possibilidade, ela poderia ser rastreada, as pessoas poderiam ser rastreadas e quem estava ao lado das pessoas contaminadas, que já estão confirmadas tendo essa nova variante, elas poderiam ser rastreadas, protegidas, isoladas, e isso evitaria, de alguma forma, a questão da disseminação muito rápida de uma nova variante. Né? Então, assim, eu acho que os ganhos são infinitos e a gente não está pensando só nisso. Só para terminar o meu tempo aqui, a nossa ideia é avançar com essa lógica, tá? Avançar nos tripulantes, o Everson vai falar um pouco sobre isso, né? Já estamos fazendo teste com a tripulação também, para facilitar a entrada de tripulantes na aeronave, né? Para diminuir, por exemplo, aquelas paradas de você checar as pessoas. Então, o tripulante já estaria cadastrado, piloto, comissários, por biometria, e isso facilitaria, né, o embarque deles. Os próprios funcionários dos aeroportos, acho que essa é uma grande vantagem também. E nós queremos ir além, tá? Nós queremos, a gente sabe que tem vários esforços aí de self-backdrop, do processo de self-backdrop, que é você colocar suas bagagens e não precisar pegar fila, você etiqueta as suas bagagens, entrega as bagagens. E eu acho que, para a companhia aérea, e eu acho que com a identificação biométrica isso vai ser um grande pulo, né? A gente vai conseguir não ter a necessidade de ter uma pessoa da companhia aérea, isso é economia de custos para a empresa aérea, economia de custos para o aeroporto, então a pessoa vai poder fazer o seu próprio despacho de bagagem,
sem precisar entrar em filas, como é no mundo, nos aeroportos mais desenvolvidos. Então, basicamente, é isso, é um overview dos nossos esforços, e a gente quer mais. Assim, é um sonho muito há bastante tempo, e a gente quer avançar mais. E eu te diria, Douglas, quero fazer essa previsão, assim, que a nossa base de dados biométrica vai ser a base de dados, a maior base de dados do Brasil, no sentido de ser a mais atualizada. Talvez não seja a maior em quantidade, mas a mais importante, porque ela vai ser atualizada quase que diariamente. É possível atualizar a base diariamente, especialmente aquelas pessoas que viajam, né, frequentemente. Então, a gente espera que outras funcionalidades sejam agregadas à nossa base biométrica nacional de passageiros, para que esse projeto ganhe um impulso maior ainda. Bom, amigo, ouvir você falando, né, PH, sempre eu fico muito grato, né, assim, de ter você coordenando as políticas públicas aí dentro do Ministério, junto da Secretaria de Aviação Civil. Você, né, já passou por lá também como diretor de gestão de aeroportos, enfim. Acho que foi quando nós tivemos a maior aproximação e os maiores embates também, né, que foi ali naquela construção toda desse novo modelo de concessões que veio aí nesses últimos 10 anos. Todo mundo teve que aprender a como lidar, né, vindo do ambiente privado nesses 10 anos, vindo do ambiente público, para transitando para o ambiente privado, numa velocidade que foi muito grande, no que nós tínhamos, igual você falou, esses grandes eventos para fazer, que foi um sucesso para todos aí, e depois foram surgindo os novos desafios, igual você relatou. Eu gosto muito de ir anotando alguns pontos aqui, e eu acho que quando você falou da história, né, o que você viu lá atrás, quando você viajou para aquele aeroporto e que nós almejamos, viajando pelo mundo agora, e o Rodrigo está aí, né, que deve viajar bastante aí por conta da IDEM. Nós vemos que hoje o Brasil não está perdendo em nada na sua tecnologia de infraestrutura e no seu processo. Assim, você viaja para a Alemanha, Estados Unidos, Suíça, enfim, você ainda vê que essa questão do embarque biométrico é algo em construção no mundo inteiro. Não é algo que você chega e fala, não, o Brasil está atrasado. Não, o Brasil não está atrasado nisso. O Brasil, inclusive, é um dos países que está em uma ótima evolução para caminhar com isso. Eu lembro também do dia que nós começamos a falar dessa questão de base única de dados, nós fomos até o TSE, não sei se você lembra, para poder ver se o Rodrigo estava também nessa reunião, para poder ver se a gente usava a questão do título eleitoral, né, porque era uma base biométrica interessante, era uma das únicas que nós estávamos tendo. Aí, pensando na carteira da IATA também, que é outro índice, outro documento importante também, mas mundialmente foi aquilo que você falou, pô, traz um documento da IATA para o Brasil, tem toda essa dificuldade do Brasil de ter a emissão do seu registro em cada estado da federação. Cada um você pode ter quantos registros aí dentro de cada estado do país que você quiser. E hoje essa questão da facilitação e da segurança, até hoje nos aeroportos, até para quem está nos assistindo aí entender um pouquinho, mas hoje até nos aeroportos, as próprias autoridades aeroportuárias, que é a Anvisa, Vigiaga, Polícia Federal, Receita Federal, hoje usam a biometria como identificação de segurança para acessar as áreas restritas dos aeroportos. A gente já tem isso com eles, estabelecido por uma resolução da ANAC, uma revisão do PNAVSEC, que é o Plano Nacional de Segurança da Aviação Civil. E agora vem a pandemia, com a questão do cartão sanitário, igual você muito bem colocou, como é que a gente interage isso tudo, a privacidade dos dados, e aí a gente vai batendo um papo sobre isso daí, que eu acho que os nossos colegas aí têm muito a contribuir. Mas só pegando um pouco da sua fala aí, para a gente poder seguir. Obrigado, PH. Muito, muito bacana esses 10 minutos que você colocou aí. Doutor Everson, diante dessas políticas do Ministério ou da Secretaria de Aviação Civil, igual você viu aí o PH falando, toda essa explanação, toda essa visão de política pública que o Ministério e a Secretaria têm para a aviação e para os aeroportos, né? Como é que você, a sua equipe no Cerco, buscam implementar tudo isso aí que o PH falou? Como é que vocês estão trabalhando para que isso seja tangibilizado, para que isso saia do papel? Primeiramente, boa tarde, Douglas, Rodrigo, PH, prazer estar aqui com vocês. Realmente é um papel fundamental que o Serco tem realizado à frente aí do governo, né? A gente tem buscado, de um tempo para cá,
trazer uma nova identidade para a empresa. A gente cada vez mais buscando estar próximo do governo e da própria sociedade, para a gente entender essas necessidades e a gente, utilizando a tecnologia, o SERPRO como operador tecnológico do governo, ele podendo ofertar facilidades para a sociedade, né? Então, a gente sabe, assim como o próprio Ministério da Infraestrutura e vários outros ministérios e entes públicos que são nossos clientes, a gente tem ofertado diversos serviços buscando cada vez mais apoiar o governo nesse processo de transformação digital que cada vez mais forte ele tem avançado. Então, o SERPRO, como é que a gente tem visto, Douglas? A gente tem buscado não só utilizar o nosso expertise na ótica de tecnologia, mas também, junto dos nossos entes, né, de governo, a gente tem tentado imergir no negócio, naquilo que alcança a ponta, né? Então, a gente não tem ficado limitado a simplesmente olhar na ótica da tecnologia, mas entender com esse ente da entrada, que conhece efetivamente o negócio, como a própria Secretaria de Aviação Civil, onde a gente, dessa forma, a gente se aproxima nesse conhecimento e consegue fazer esse bom casamento entre a necessidade posta para o governo, a necessidade que é carecida pela sociedade, e a gente traz, então, esse nosso expertise da tecnologia. Então, vocês devem perceber que o governo ele tem avançado muito forte nessa visão da transformação digital. Então, inclusive, essa agenda que a gente está aqui hoje, ela faz sentido para esse propósito atual que a gente tem vivenciado. Então, a gente vive numa era onde a tecnologia é essencial para todos os segmentos. Você não consegue dissociar a tecnologia, seja qual for o segmento, educação, área de saúde, no agro. Então, a tecnologia está inserida em todos esses segmentos, trazendo a facilitação e permitindo o avanço naquele nicho de mercado. E no caso da aviação, da mesma forma. A gente vê que a tecnologia é essencial. Sem a tecnologia, hoje a aviação ela simplesmente não funciona. Você não tira um avião do chão sem a tecnologia, né? E o SERPRO, como esse ente tecnológico, ele aproveita essa grande onda que ela tem caminhado já há um bom tempo, e a gente vem buscado avançar em serviços que realmente ele venha trazer essa boa entrega para o próprio governo e para os cidadãos, né? Então, o SERPRO, ele tanto tem essa força, né? Seja para o desenvolvimento de uma solução, seja para a sustentação dessa solução, seja para debate quanto ao entendimento daquela solução, e N outros serviços, seja conectividade. Então, o SERPRO hoje é uma empresa de tecnologia muito completa, uma empresa que apoia o governo de ponta a ponta, seja no link simples de internet para uma necessidade que exista, seja para o desenvolvimento de um grande sistema como o Embarque Seguro, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, além de tudo isso, né, além de toda essa preocupação em conhecer muito bem o negócio dos nossos clientes, em trazer o nosso conhecimento tecnológico, navegando em todas essas áreas, a gente tem a grande preocupação, como o PH disse, na ótica jurídica, legal. Então, a LGPD, onde para muitos, né, ela avança como um grande entrave, a gente vê realmente como um instrumento de normalização, de segurança para o cidadão, que é o detentor daquele dado. E nós temos uma preocupação muito grande em, quando avançamos no desenvolvimento de nossas soluções, a gente está aderente àquilo que a própria lei já vislumbra, né? Então, a LGPD é uma lei que ela está sendo extremamente internalizada na essência do SERPRO. Então, todo o nosso desenvolvimento e avanço de soluções, a gente tem o apoio forte de uma área específica dentro da nossa empresa para nos direcionar quanto a todas essas diretrizes que nos respaldam e dão a segurança tanto para o próprio cidadão quanto para a solução que a gente está desenvolvendo e para todos os parceiros em volta da nossa solução. Então, esse é um pouquinho da forma que a gente tem avançado aqui no SERPRO, um pouquinho do jeito que a gente tem recebido essas demandas de governo, a gente tem internalizado, interpretado, apoiado e buscado materializar isso, gerando serviços que sejam extremamente eficientes para a nossa população.
Pessoal, tem uma coisa bem legal, né? Quando nós começamos a conversar com vocês lá no início sobre patrocínio, sobre como é que seria o evento, eu fiquei bastante encabulado como é que o portfólio de projetos hoje do SERPRO ele vai além do governo. O SERPRO hoje está cada vez mais tendenciando, cada mais se transformando uma empresa de tecnologia prestadora de serviços para tudo, igual você falou. Que é, assim, vocês hoje têm uma capacidade, uma expertise que vocês usavam para dentro do governo, que é um monstro, né? Não no sentido ruim, mas é um tamanho que é muito grande. Vocês falando da base de dados de processamento da Receita Federal, as pessoas não têm uma noção do quanto o SERPRO cuida de tudo isso, de quanto o SERPRO é o responsável por todo esse processamento da base de dados do governo brasileiro. E aí, com essa visão toda que vocês têm, trazer isso para dentro da prestação de serviço público, porque não tem como desassociar isso. O aeroporto, né, a atividade aeroportuária é uma prestação de serviço público de transporte ao cidadão. Então, cuidar disso e estar com isso na mão de vocês, para nós, é uma grata satisfação, porque não tem melhor ninguém no Brasil para a gente poder fazer isso, e até fora do país também, para entender a nossa realidade, como é que ela se comporta, os nossos sistemas, as integrações, e como é que casa isso tudo em termos de empresa, tecnologia e governo. Igual você disse, é uma empresa que apoia o governo de ponta a ponta e pode nos apoiar também de ponta a ponta. Vocês conseguem hoje pegar o processo, entender o processo todo hoje da atividade, né, de transporte aéreo do passageiro, que quando a gente olha é desde o início, desde a hora que o cara sai da casa dele até a hora que o cara desembarca. Tem todo um processo que nós pensamos aí no processamento, toda uma visão que nós temos nesse processamento do passageiro e essa aderência de vocês à LGPD. Então, assim, que é um negócio que para vocês, então, que são de governo, ela não pode ter o mínimo erro. Então, é bem interessante ver que enquanto vocês estão buscando essa aderência 100% e tem essa aderência 100% para ela. Valeu, Everson. Obrigadão aí por trazer toda essa visão geral do cérebro para nós. Doutor Rodrigo, você aí, cara, que tem uma visão e ampla, né, acertando atualmente aí uma grande empresa de tecnologia, voltada também para a infraestrutura. Como é que vocês estão vendo as oportunidades do Brasil? Como é que vocês veem o Brasil frente a outros aeroportos que a IDM trabalha ao redor do mundo? Como é que vocês estão enxergando isso no Brasil hoje? Boa tarde, Douglas, boa tarde, PH, boa tarde, Everson, e a todos os telespectadores aí do Aviation TV e do evento que está acontecendo aqui. É uma grande alegria para mim poder participar, poder estar aqui batendo esse papo aí sobre tecnologia digital no setor aeroportuário, que é a minha grande paixão, né? Se a gente estava falando aí que você está há 10 anos aí na NEA, né, Douglas? Né? Então, eu te conheço antes de você ter entrado aí. A gente trabalhou junto em Guarulhos, justamente aí nesse projeto que o PH falou, no começo, um dos primeiros projetos biométricos do país, que foi o Z-Gates. Né? Então, foi uma grande honra poder contribuir, liderar esse projeto lá em Guarulhos, que gera ainda até hoje uma grande diferencial para os passageiros. Né? Imagina você pegar 10 horas de voo, tem que ficar lá na fila com tantas horas e poder ter uma tecnologia que ajude e facilite, né? Porque o objetivo da tecnologia é essa mesmo, né? É gerar algum impacto, gerar alguma facilitação, melhora na vida dos passageiros. E o objetivo do aeroporto é ter recursos e ter facilitações, né? Senão seria somente um aeródromo. Então, a IDEMIA, e eu tenho a oportunidade nessa empresa de estar levando essas tecnologias, né, trazendo as experiências de fora. Né, então, como você disse, no mundo, o embarque biométrico é uma inovação. Né, os aeroportos estão caminhando, estão aprendendo, estão desenvolvendo. A gente, por exemplo, desenvolveu em Xangui, em 2017, os primeiros sistemas de embarque biométrico. Só que o sistema de embarque totalmente digital, como a gente teve a oportunidade de desenvolver aqui junto com o SERPRO, junto com o SAC, que foi em Santos Dumont, é claro que estavam sendo feitos outros testes antes, né, em Floripa, Salvador,
mas o 100% digital sem cartão de embarque foi realizado ali por Santos Dumont, né, pela Infraero. Isso é muito novo, né, é muito recente, a gente mesmo implantou isso em Lyon, na França, agora recentemente, entre o ano passado para esse, e também na ADP, né, isso são testes que estão sendo realizados, né, então isso propicia os aeroportos, através desses pilotos, através desses testes, aprenderem com o processo, entenderem como essa nova tecnologia pode impactar positivamente para os passageiros, para as companhias aéreas, né, e para o negócio em si, né? Porque apesar de a gente entender que é uma tecnologia que traz muitos benefícios de você, principalmente agora, durante essa pandemia, você poder embarcar sem contato, né? Então, isso traz um benefício aí em termos de saúde, em termos de sanitário, né? Você tem benefícios também em termos de processamento, em termos de agilidade, né? A gente sabe que, apesar de agora os aeroportos não estão tão movimentados como em 2019, mas você tem todo o estresse para poder chegar no aeroporto, né, você já tem o estresse do trânsito, ainda tem que chegar com 2 horas de antecedência para pegar fila, aí você não sabe se a bateria do celular vai durar, né? Então, se você tem essa alternativa de poder embarcar sem papel, somente com a sua própria biometria para poder agilizar esse processo, né, isso já reduz o estresse e gera mais conforto, né, gera mais tranquilidade para o passageiro. Então, isso realmente, essa iniciativa do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Aviação Civil, né, que foi abraçado aí em termos operacionais pelo SEPRO, propiciou, né, uma coisa que há anos a gente tenta definir um modelo brasileiro, tenta implantar isso no Brasil, e só foi possível quando uma entidade de governo definiu essa chancela, né, única, né? A gente sabe que não abrange 100% da população brasileira, mas é um começo, precisa iniciar, né? E isso é um grande orgulho, acho que para qualquer brasileiro, né, ver o Brasil despontando aí na vanguarda mundial em termos de tecnologia nos aeroportos, né? Só que para levar isso até porque a gente tem que deixar de fazer pilotos, né? Como agora, por exemplo, a Infraero tem caminhado bastante para transformar isso em realidade, mas os aeroportos concessionados também precisam aproveitar esse projeto, né? Aproveitar essas tecnologias para levar isso de uma forma real, né? Uma forma que traga benefício e impacto para os passageiros de uma forma real. Então, acho que o próximo passo é encontrar um modelo econômico, né, que seja que caiba dentro de uma forma viável para os aeroportos, né? A gente sabe que os aeroportos sofreram muito nesses últimos 2 anos e vai uns 2 anos aí para poder se recuperar 100% a posição que estava em 2019. Até como os estudos econômicos aí da IATA nos mostram, né? Então, é importante que o governo em si tenha consciência dessa realidade dos aeroportos, né? Tenha consciência que precisa apoiar os aeroportos para poder adotar essas tecnologias. Eu vejo isso muito bem, eu vejo que a SAC, o CEP tem caminhado bem nesse sentido em relação aos aeroportos públicos, mas eu acredito que tem que se estender isso também, essa mesma condição para os aeroportos privados e concessionários, né, para poder ter a condição, né, econômica e financeira de adotar esse tipo de projeto também para os outros aeroportos, né? Então, eu acredito que é o caminho para poder a gente levar essa tecnologia e impactar a sociedade. Grande Rodrigo, cara, obrigado. A sua visão foi legal para nós, porque foi isso, né? Há 10 anos atrás a gente já estava brincando já de e-gates. Então acho que isso foi bacana para a gente poder já dar o primeiro passo em rumo
como essa trajetória biométrica aí que o Serpro está trazendo para nós. Acho que você precisava fechar o seu, botar no mudo aí, Rodrigo. Acho que não dá esse retorno. Obrigado, cara. E uma coisa muito interessante que você falou foi a questão de facilitar a vida do passageiro dentro do aeroporto. Então, diminuir esse estresse do passageiro no processo. E hoje é toda a interação também que se tem, né? Há 10 anos atrás, a gente procurava uma revista, um livro, ia dar uma volta. Hoje não, hoje a gente precisa de uma tomada. Precisa de uma tomada, precisa de uma tomada. Você leva o celular no bolso, ele já serve como seu cartão de embarque. Você já tem sua CNH digital ali mesmo, e você tem todas as informações, entretenimento, tudo ali para você sentar e ficar quietinho. Então, isso também é uma forma que a gente se preocupa muito com o aeroporto. E aí, enfim, deu para ver bastante que o Brasil está na vanguarda também desse tipo de processo. Né? O Serpro está trazendo aí para nós uma visão de que o Brasil já está dentro dos maiores processos de biometria do mundo. Já está seguindo nesse caminho. O que você falou, né? Changi 2017, se não me engano, foi 2017, né? Você disse. Você pega agora a ADP, a Pode Paris ainda estão iniciando agora esse modelo, tentando iniciar. E eu acho que outro ponto também, né, que aí é o problema para o PH, que é da gente encontrar esse modelo viável e como é que a gente traz isso para dentro das concessões atuais, já porque a gente está falando de segurança do contrato de concessão, isso não estava previsto lá, mas tem que ver o que contrapartida tem em termos de melhoria de processo, o que é o ganha por parte da concessionária, o que é o ganha na parte de projeto de governo, e assim vamos, né? Então, eu acho que esse também é um ponto bacana agora. E aí, vamos entrar aí num bate-papo, um bate-bola rápido aí nesses 20 minutos que nós temos. E aí eu passo para o Everson, né, para ele falar aí para nós. Claro, o Everson tem mais um tempo do que os demais, viu, Everson? Fica tranquilo. Mas, cara, como é que o projeto Embarque Mais Seguro está sendo implementado? Quais os resultados que vocês já viram até agora aí nesse modelo da Infraero, esse projeto Santos Dumont? Como é que vocês viram isso ou veem isso? Ou como é que está esse laboratório? Então, Douglas, como a SAC e a própria IDEMIA, né, são partes nesse projeto que a gente tem avançado, eles já puderam falar um pouquinho e eu vou poder complementar um pouco na mesma linha, né?